Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do GA. Eu sou o Lucas e hoje eu venho aqui falar para vocês sobre uma das emissões mais esperadas de maio, do mês de maio, que é a emissão do HGLG11. A gente fala um pouquinho sobre o fundo, sobre a situação atual do fundo e qual é o objetivo dessa emissão. Tem muita gente falando que a emissão não compensa porque o fundo está com valor de mercado muito próximo da emissão, mas a gente vem aqui para desmistificar todas essas questões para vocês verem realmente o que o HGLG11 planeja fazer com esses recursos e tomar a decisão se faz sentido para o investimento de vocês ou não. Se você gostar desse vídeo, pessoal, não esqueça, por favor, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber futuros vídeos, que a gente está fazendo todo sábado, meio-dia, sai um vídeo novo no canal. E é isso, vamos então ao conteúdo logo após a vinheta. Vamos lá então para a análise completa do HGLG11, focando nessa nova emissão que ele vai fazer agora, tá? A sétima emissão do fundo. Para quem não conhece o HGLG11, ele é um fundo de logística da Credit Suisse, né? Uma gestora que é muito renomada no mercado de fundos imobiliários hoje em dia, exatamente por conta desse fundo também, né? Um dos principais fundos que a gestora tem. É um fundo de logística, de gestão ativa e muito diversificado. É um fundo que nasceu em junho de 2010 com uma captação de R$100 mil, então você tinha apenas 100 cotas de R$1.000, era algo realmente bem concentrado. E hoje em dia o HGLG ele tem 2,7 bilhões de reais de patrimônio, pretendendo captar mais R$1 bilhão, sendo possível que ele chegue próximo a 4 bilhões de reais de patrimônio, próximo do top 3 aí em patrimônio dos fundos de tijolo na bolsa. Então, um fundo que já é muito grande vai se tornar maior ainda caso essa emissão ela tenha um sucesso. E aqui mostra, né, o quanto que é importante você ter uma gestão focada em longo prazo no fundo, né? O HGLG11 desde o início ele rendeu mais de 400% aos cotistas, enquanto o CDI rendeu 151%. Então, muito acima do CDI. E você vê que, mesmo apesar das quedas aqui, né, o fundo conseguiu se recuperar porque os investidores têm muita confiança na gestora do HGLG. Quando a gente vê as informações principais aqui do fundo, o que a gente percebe? O que a gente pode destacar? É um fundo que tem uma taxa de administração baixa, 0,6% do valor de mercado, é uma das menores taxas que a gente tem do mercado, não tem taxa de performance, tá? Ele chegou a fazer 6 emissões já, mais ou menos uma a cada ano aí ele faz, né? E agora vai fazer a 7ª emissão, né? A gente tem uma BL total de 700 mil metros quadrados, aproximadamente, um número de cotistas acima de 270 mil, valor patrimonial por cota 147 e o preço da cota no fechamento de 26 de março de 169. Então a gente está falando de um fundo que tem um preço-valor patrimonial acima de 1, ele tem um ágio em relação ao valor patrimonial deles. Quando você olha o dividend yield dos últimos 12 meses, 6,5%. Não é algo muito impressionante, porque a gente está falando de um fundo que é muito querido pelo mercado, é um fundo que naturalmente o mercado vai precificar ele com um ágio maior em relação a outros fundos, exatamente pela percepção de risco menor que ele tem em relação à gestora. Então você vê aqui que o último pagamento de yield, por exemplo, foi na faixa de 0,45%. Algo muito interessante que o fundo está adotando agora nesse momento, uma nova estratégia que o fundo está colocando dentro do seu portfólio, é a parte de desenvolvimento, né? Então, ao invés do fundo comprar apenas os ativos prontos, o que está acontecendo mais ou menos na dinâmica do mercado é o seguinte: nos anos anteriores, o fundo ele conseguia comprar os ativos prontos a um cap rate, né, que é o quanto que ele vai alugar em relação ao quanto que ele está pagando, de aproximadamente 10%. Então, por exemplo, o fundo comprava um imóvel de 100 milhões. Ele conseguiria alugar esse imóvel por 10 milhões ao ano, tranquilamente. Hoje em dia, como o mercado de e-commerce ele está em expansão, existe muita demanda por esses galpões. Então, os galpões todos ficaram mais caros. Então, como o fundo percebeu que os galpões ficaram mais caros, ele resolveu partir para o desenvolvimento desses galpões, que você tem um risco maior, mas você consegue também gerar um retorno maior. E para um fundo tão grande como a HGLG11, talvez isso faça muito sentido, tá? Então achei bem interessante esse tipo de estratégia que eles colocaram. Então o que eles conseguem perceber para estar desenvolvendo nesse momento? Você tem um ciclo favorável, né, de desenvolvimento, os ativos logísticos eles seguirão sendo demandados nos próximos anos, não existe nada que a gente possa perceber
que o e-commerce vai retrair no Brasil nos próximos anos, isso não vai acontecer. Ele vai buscar localizações que já estejam consolidadas, parceria com importantes players, né, desenvolvedores, e baixa exposição do portfólio para conseguir controlar melhor esse risco dentro da carteira. Então, esses são os 4 pontos estratégicos que o HGLG vai buscar quando ele tentar desenvolver. Então ele vai começar algo novo, ele vai começar pequeno, ele vai começar em pontos que sejam mais consolidados, ele não vai também tomar um risco absurdo, mas eu achei bem interessante essa movimentação do HGLG11, percebendo que o mercado realmente está um pouco inchado, né? Está um pouco, o preço dos galpões logísticos está muito alto em relação a quanto custaria para desenvolver. Então ele percebe uma oportunidade ali de conseguir desenvolver, mesmo com risco embutido, gerar um retorno maior. Então, nota 10 para essa ideia do HGLG11. É interessante que a gente entenda um pouco o cenário atual do fundo para entender um pouco mais o que ele está querendo fazer com essa mudança de portfólio dele. Se a gente for olhar o portfólio do fundo, a gente vê que o galpão Volkswagen e lojas americanas é cerca de 50% dos ativos imobiliários. Então, é uma concentração bem considerável nesses ativos. Você vê que o fundo, apesar de ser diversificado, ele tem uma concentração forte em alguns ativos e muito concentrado aqui em São Paulo, 67% em São Paulo. Então, o fundo, né, depois dessa emissão que ele fez em julho do ano passado, ele expandiu para outros estados, ele incorporou um fundo também que era o GRLV11, que era o Louveira, que também era gerido pela CSHG e possuía apenas um imóvel. No prospecto dessa emissão, ele projetou, né, um cenário conservador e um cenário otimista para aumentar os proventos. Então ele espera que no terceiro ano após a emissão ele consiga chegar a 0,84 centavos por cota e no cenário otimista a 0,95 centavos por cota. Se a gente for olhar aqui o último rendimento, a gente tem um rendimento de 0,78 centavos. Então já é algo que está até se aproximando um pouco mais aqui do cenário conservador, né? Ele está indo mais para o cenário conservador do que para o cenário otimista. Uma coisa bem interessante do HGLG, para quem procura, né, esses dividendos sendo distribuídos de forma recorrente, ele é um excelente fundo para isso, porque apesar dos resultados do fundo estarem oscilando bastante por conta das vacâncias, né, enfim, que podem acabar ocorrendo, o rendimento distribuído é sempre muito mais parelho, né? Você tem 0,78 aqui, 0,60 em setembro, 2,63 em dezembro, mas fora isso, 0,78 o ano todo. Então você consegue ter uma expectativa de renda desse fundo muito maior. E de que forma ele faz isso, né? De que forma ele consegue estabilizar esses rendimentos? Através do saldo de resultado acumulado que ele tem. Então ele vai distribuindo esse saldo de resultado e vai meio que... caso ele perceba também que o saldo de resultado ele chega a patamares menores, ele começa a segurar um pouco e a reduzir esse rendimento que vai sendo distribuído ao longo do tempo. Então, um excelente fundo aí para quem gosta realmente de ter esses rendimentos distribuídos de forma mais recorrentes, né? Uma renda mensal constante e previsível é um excelente ponto positivo desse fundo. Agora, fazendo um apanhado geral aqui dos ativos do fundo, né? A gente percebe uma concentração bem considerável em 4 ativos. A gente tem Volkswagen, Vinhedo, Lojas Americanas, Betim e o GR Louveira, que foi recentemente adicionado ao fundo, né? Foi um fundo monoativo que foi colocado para dentro do HGLG. Então essa concentração aqui de aproximadamente 50%, ela tende a se reduzir ainda mais após a próxima emissão, né? Que o fundo vai comprar 2 imóveis prontos já, desenvolvidos, e vai iniciar o desenvolvimento de outros imóveis também. A gente vai falar mais sobre a 7ª subscrição daqui a pouco. Falando um pouco mais também do aumento da vacância, né, que o fundo teve ao longo dos últimos meses, chegando aqui a 15% de vacância física em fevereiro de 21. A vacância financeira não chegou tanto a esse ponto, ela está mais próxima de 6, 7% ali. Então, apesar de ter uma vacância física considerável em questão de metro quadrado, né, a vacância financeira que está impactando o fundo é um pouco menor. Concentração em ativos a mais, né, ativos com grande qualidade. Você vê que 70% da carteira do fundo é AAA, AA ou A. Então o fundo cada vez mais concentrando nesses ativos de boa qualidade. Isso é o foco do fundo. Os contratos do fundo, as revisionais, né, que o fundo vai realizar. A gente vê que 2022 é um ano bem importante para o HGLG11, com 40% dos contratos em revisional.
mas o vencimento dos contratos está lá na frente, né? O vale, que seria tipo a média ponderada dos contratos a vencer, ela está em mais de 5 anos. Então, mais de 5 anos é a média do contrato do HGLG para vencer. A gente vê que então que o HGLG ele tem uma média de contratos bem considerável, apesar de que ele vai ter um trabalho constante aí ao longo dos próximos 4 anos, né, 2021, 2022, 23 e 24, para conseguir fazer uma revisional considerável dos seus contratos. Cerca de 50% dos contratos aqui, 60%, vai entrar em revisional até 2024. Então a gente tem que ficar atento em relação à gestão para ver se eles vão conseguir revisionar esses contratos de locação a taxas interessantes de aluguel, beleza? E aqui o fundo, né, tem 35% dos seus contratos atípicos e 65% dos contratos típicos. A tendência é que esses atípicos diminuam e os típicos vão aumentando cada vez mais aí. Isso é uma tendência do setor de imóveis, né? Então não há como o fundo brigar tanto contra essa tendência. Aqui no relatório a gente tem um link para cada um dos ativos, se vocês tiverem interesse em entender melhor um pouco mais os ativos que o fundo tem, é só chegar no relatório aqui e clicar diretamente. O relatório está na descrição para vocês baixarem gratuitamente, beleza? Aqui um breve histórico do HGLG, que nem eu falei para vocês anteriormente. O fundo na primeira emissão ele tinha 100 cotas ao valor de R$1.000 cada, então era um fundo muito pequeno de R$100.000 somente na primeira emissão. Posteriormente o fundo começou a fazer emissões cada vez maiores até chegar a esse ponto aqui da sétima emissão com 3,2 bilhões de patrimônio subscrito e integralizado. O que a gente consegue tirar de aprendizado disso aqui, né? Eu acho que o HGLG11 e a Credit Suisse como gestora, eles são verdadeiros parâmetros que os fundos deveriam seguir de como construir uma história de sucesso, começando bem pequeno aqui, até realmente aproveitar tudo que o mercado imobiliário de fundos, né, cresceu ao longo desses últimos anos. Sempre fazendo emissões acima do valor patrimonial, sempre com uma taxa de administração muito atrativa para o cotista, relatórios gerenciais muito transparentes, simples, né? Chegando direto ao ponto, mostrando o que de fato precisa ser mostrado, não escondendo informações do investidor. Então, eu acho que o HGLG11 ele é uma história de extremo sucesso dentro da nossa indústria de fundos imobiliários, e eu acho que os fundos deveriam buscar fazer exatamente o que esse fundo está fazendo. No momento, por exemplo, buscando novas alternativas, né? Não olhando somente para o que eles fizeram no passado, mas sempre buscando inovações que podem trazer mais valor para os cotistas. Então eu acho que é um fundo assim a ser seguido pelos outros fundos imobiliários e por isso ele merece ter chegado nesse tamanho aqui, sendo um fundo apenas logístico, tá? Isso é uma coisa incrível, 3,2 bilhões é muito grande. Vamos falar então da sétima emissão de cotas do HGLG11. O preço de subscrição dessa cota vai ser R$ 169,79, acima do valor patrimonial. Tem gente até que reclama disso e acha ruim, mas na verdade não é ruim, tá, pessoal? Quem está comprado no fundo anteriormente a essa emissão acaba que tem uma valorização da sua cota, porque o valor patrimonial da cota tende a aumentar quando ele subscreve cotas acima do valor patrimonial. Então é algo positivo. Apesar de não ser um desconto para você comprar o fundo, né, faz sentido sobre essa ótica de que você está elevando o valor patrimonial. Fator de proporção 25% aproximadamente, né? Então se você tem 100 cotas do HGLG11, você vai ter direito a subscrever 24, tem que lembrar que sempre você arredonda para baixo. E aí quando a gente percebe quais os ativos que ele está buscando, a gente vê aqui que tem dois ativos prontos que estão no pipeline, né, do fundo, com cap rates de cerca de 8%. Aí você consegue ver aqui o quanto que a indústria de fundos logísticos ela tem realmente ficado aquecido nesse mercado, porque antigamente os cap rates que eram obtidos eram cerca de 10%, 9%, agora já está caindo para 8%. E percebendo essa concorrência, o que o HGLG resolveu fazer? Ele resolveu desenvolver todos esses ativos, né? Então, alguns ativos que já estão em desenvolvimento, outros com projeto aprovado e projetos em aprovação. Então, são ativos que o fundo vai desenvolver, talvez desde o projeto que você já percebe que tem um cap rate maior, 9% no primeiro aqui e cerca de 12%, chegando a 13% aqui em alguns casos, de cap rate. Então você percebe que tem um retorno muito maior, apesar do risco, né, que vai estar envolvido nesses projetos. Só que sem dúvida é algo que o fundo, com o tamanho do HGLG e com os ativos que ele tem, de forma bem diversificada, ele
pode fazer isso tranquilamente dentro do seu portfólio, sem prejudicar demais a distribuição do fundo, sem prejudicar demais se esses lugares ficarem vagos por algum tempo, apesar de que a maioria tem renda mínima garantida por algum momento. Então assim, eu achei uma movimentação fantástica do HGLG, acho que eles estão fazendo certinho. Olhando aqui um pouco agora o cronograma da oferta, né? A gente percebe o que? O mais importante é o início do período de exercício de direito de preferência, que começa agora no dia 3 de maio. Então, seria basicamente daqui a 2 semanas, na segunda-feira. O encerramento do período é no dia 13 de maio. Posteriormente, a gente tem a data de liquidação no dia 17. O início de subscrição das sobras, né, se tiver no dia 18 de maio. E o encerramento do período de subscrição no dia 26 de maio. Então é uma subscrição que vai começar no iniciozinho de maio, ali no primeiro dia útil de maio, e vai encerrar em maio também. Você tem a data da liquidação da oferta aqui no dia 1º de junho. Ao longo de maio, então, vai rolar essa emissão do HGLG 11. Aqui os custos referentes a essa oferta do HGLG 11, vocês percebem que é 3,5% de custos em relação ao valor total da oferta. Então, por conta realmente do tamanho da oferta que o HGLG consegue fazer, ele consegue diluir esses custos muito bem. A gente tem um total aqui de custos, então, de acordo com a média do mercado aí, o ideal seria mesmo abaixo de 5%, né? Esse custo aqui em relação ao total da oferta. Então, um custo alinhado aí com o que seria interessante para o cotista, né? E que nem a gente falou, uma oferta que é feita acima do valor patrimonial, que tende a gerar valor também para o cotista anterior desse fundo. Falando um pouco do dividendo histórico do fundo, a gente consegue perceber exatamente o que eu falei anteriormente. É um fundo que não tem grandes oscilações negativas, mesmo sofrendo todas as oscilações do mercado imobiliário. A gente percebe que desde 2017 aqui o fundo vem mantendo recorrentes distribuições, né, ao longo do tempo. Caiu um pouquinho aqui em 2018, teve uma distribuição extraordinária no final do ano passado, mas fora isso é um fundo que consegue realmente manter todas essas distribuições ao longo do tempo. E para quem confiou na gestão desde o IPO, comprou a R$100, R$100 na verdade de pós-desdobramento, né, porque o IPO do fundo foi a R$1.000, né, 100 cotas de R$1.000. Posteriormente ele desdobrou para 10, né, para conseguir aumentar um pouco mais a liquidez do fundo. Mas quem comprou essa cota convertida a R$100 já recebeu mais de R$106 de dividendos, sem considerar a valorização da cota, que já chegou a mais de 60% ao longo desses últimos 10 anos. Então, excelente investimento do HGLG, quem confiou na gestão desde o IPO. Né? E esse é o poder, né, do investimento do longo prazo muito acertado. Você consegue, por exemplo, ter um custo extremamente baixo de compra do ativo e continuar recebendo essa renda passiva ao longo dos anos a taxas cada vez maiores comparados com o custo que você teve ao comprar aquele ativo. Né? Então quem comprou a R$100 e está recebendo 0,78, está tendo praticamente 0,8% ao mês aí, isento de impostos. Né? Então algo muito interessante para quem gosta de se posicionar em investimentos no longo prazo. Quero agradecer muito o Azi e o Tarsis por ter me ajudado aqui na elaboração desse relatório, por terem elaborado esse relatório. Né? Sigam os dois lá nas redes sociais, o Azi no Instagram e o Tarsis, que é integrante da quadra, lá no Telegram. O link vai estar aqui embaixo para vocês seguirem eles. Então, deem esse apoio aí aos criadores de conteúdo da nossa página. E é isso, pessoal. Basicamente, essa emissão do HGLG é algo positivo para os cotistas do fundo, sem dúvida. Sem dúvidas, eu participarei dessa emissão. Sou cotista do HGLG já tem um tempo também, desde 2017. Então, é um fundo que me agrada muito. Eu acho que a gestão é fantástica e eu acho que ela está tomando um rumo aí que faz muito sentido nesse momento de mercado extremamente aquecido de galpões logísticos. Né? Então, mesmo que a emissão esteja muito próxima do valor de mercado do fundo, a tendência é que o valor de mercado ele aumente ao longo dos próximos anos, né? Dos próximos meses também. Então, acaba que essa emissão, na minha visão, será um investimento interessante, beleza? Mas avaliem aí conforme o nosso relatório e tomem a decisão de investimento de vocês. Um abraço a todos, muito obrigado. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixar o seu like aqui, se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante pra gente também. Se alguém está na dúvida aí, se você conhece algum amigo que está na dúvida para entrar nessa emissão, mande esse vídeo para ele e nos ajude a conseguir distribuir esse conteúdo de qualidade pelas redes sociais, beleza? Um abraço a vocês e até semana que vem. Bons investimentos a todos.